Olá, eu sou Marcelo Barbosa da Claris Treinamentos. Bem-vindo ao meu curso sobre Excel. Esta é a quarta aula e vamos falar hoje sobre a formatação de células. Se você não viu ainda as aulas anteriores, é bom você dar uma pausa e dar uma olhada nas três primeiras, porque muito do que a gente vai ver aqui assume que você já sabe se deslocar pela planilha, selecionar células, copiar e colar. Também gostaria de dizer que semanalmente eu vou colocar aulas novas aqui na playlist do Desvendando Excel. Serão aulas normalmente que estreiam às terças e às sextas-feiras por volta das 17 horas. Não perca! A aula de hoje é sobre a formatação de células. Já vimos um pouquinho sobre a formatação, mas hoje vamos explorar um pouquinho mais esse tema. Para isso trouxemos a planilha que já estávamos fazendo nas aulas anteriores. Eu só coloquei alguns dados a mais para a gente poder brincar um pouquinho de formatação. Primeira formatação que vamos ver com vocês é a cor das células, cor das letras e cor de fundo de cada célula. Você vê que está muito preto e branco. O que eu posso fazer aqui de cores? Bom, vamos selecionar uma das células e aqui nesse ícone eu mudo a cor. A cor da fonte está em preto, mas se eu clicar nessa setinha para baixo, eu consigo mudar as cores para vermelho, azul, verde ou outra cor que eu queira. Vamos dizer que seja azul claro. Eu não preciso mudar uma célula por vez. Na aula passada você viu como é que faz a seleção de células. Então vamos selecionar essas células e vocês viram que a última cor que eu selecionei, que é azul claro, continua aqui. Então não preciso mais baixar a setinha para escolher azul claro. Está aqui azul claro. Vamos colocar a total com outra cor. Vamos colocar vermelho. Pronto, agora a cor default é vermelho. Vamos colocar essa coluna, só que em vez de a gente colocar a fonte de uma outra cor, vamos colocar o fundo em outra cor. O fundo é aqui, chamado de preenchimento. Está em amarelo, mas eu posso clicar na setinha ao lado e colocar qualquer outra que eu quiser. Vamos dizer que a gente queira colocar uma cor laranja. Essa coluna aqui, vamos colocar a letra em uma cor clara, amarelo, e o fundo vamos colocar uma cor mais forte, azul escuro. E essa outra vamos colocar em cor cinza bem clarinho e o fundo vamos colocar preto. Bom, já viram que dá para brincar bastante de mudar a cor de células. Inclusive podemos mudar a cor dentro da própria célula. Se eu der 2 cliques na célula, entro em modo de edição, marco a palavra que eu quero e só essa palavra eu posso mudar a cor da fonte. Por exemplo, colocar vermelho. Mas eu não posso mudar a cor do preenchimento só de uma palavra. O preenchimento tem que ser da célula toda. Mas a cor de uma palavra ou de parte de uma célula pode ter a sua cor de fonte alterada. Quando fizemos essa planilha, nós digitamos a data e apareceu apenas dia e mês. Está na hora de a gente ver como é que a gente muda esse formato de data. E se eu não quiser mostrar apenas o dia e o mês e quiser também o ano? Então nós vamos selecionar a célula ou as células que contêm a data e vamos aqui no formato que está personalizado, clica na setinha ao lado e vamos até os formatos de data. Nós temos data abreviada, dia, mês e ano, e a data completa, por extenso. Existem outros formatos de data, mas a gente vai ver isso numa aula mais avançada, onde a gente consegue controlar melhor esses tipos de formato. Vamos utilizar a data abreviada e, o que aconteceu? Ficou tudo quadradinho, o jogo da velha. Lembra o que acontece? O tamanho da coluna não é suficiente. Como é que eu aumento o tamanho da coluna? Venho aqui, dou 2 cliques ou arrasto. Vou dar 2 cliques, ele se autoajusta. E agora nós temos dia, mês e ano completos. Vamos colocar mais uma coluna aqui? Vamos colocar percentual. Qual percentual desse valor corresponde ao total? Eu vou fazer uma fórmula aqui, mas não se preocupe, a gente vai ver esse tipo de fórmula mais para frente, tá? Não precisa se preocupar com isso. Bom, fiz uma coluna de percentual.
quanto que esse valor representa do total. 4%, 13%, 17% e assim por diante. Se eu somar esses valores todos, vai dar 100%. Mas espera lá, você está perguntando, não está em percentual, está em número absoluto. Como é que eu faço para transformar isso em percentual? Aí entra com a formatação numérica também. Lembra que formatamos essa coluna para ser um valor monetário, formatamos esta coluna para ser uma data, vamos formatar esta coluna selecionando os valores todos e selecionando o formato percentual. Clica aqui, pronto, agora sim nós temos um formato percentual. Somando todos esses valores, nós temos 100%. Ou seja, esse gasto aqui do dia 5 de maio em gasolina correspondeu a 11% de tudo que eu gastei nesse período. Como já falei, essa fórmula a gente vai ver numa aula mais para frente. O objetivo aqui é mostrar como a gente consegue formatar um número para ser tanto formato numérico puro, percentual ou então um valor monetário. Vamos colocar uma corzinha aqui? Vamos, para completar o arco-íris, vamos escolher cor verde para a letra e cor de fundo, vamos colocar um cinza mais clarinho. Bom, além de cores de fundo, cores de letra e formatos, o que a gente pode mais formatar para deixar mais bonita a aparência de nossa planilha? Lembra que essas linhas de grade que eu mostrei, elas não vão aparecer impressas. Tanto é que eu posso removê-las da minha tela agora, se eu quiser, vindo aqui no menu Exibir e vindo aqui Linhas de grade, tiro esse clique e pronto, não mostra mais as linhas de grade. Vamos deixar assim por enquanto, para mostrar como é que eu coloco uma grade que vai realmente aparecer na impressão. Eu quero que toda essa tabela fique com uma grade. Como é que eu faço isso? Seleciono a planilha inteirinha que me interessa, claro, a parte que me interessa, e venho aqui. Veja que temos uma sugestão que é colocar apenas borda inferior nas células. Mas eu não quero apenas a borda inferior, eu quero borda em todas as células. Então eu clico aqui do lado e vejo as opções de bordas que eu tenho. Aqui tem a opção todas as bordas. Então todas as células vão ter bordas em cima, embaixo, à direita e à esquerda. Vamos clicar? Pronto, vou tirar a seleção, clicando ao lado, e vemos que temos esse quadriculado que vai realmente sair na impressão. Vamos ajustar a largura dessa coluna, que não está cabendo. Vamos ajustar essa cor aqui, né? Que não está do jeito que eu coloquei. Só que eu não lembro qual é o azul que eu utilizei, se foi esse ou se foi outro. Tem como eu copiar a cor da célula, de uma célula para outra? Tem. Eu vou numa célula que está com a cor que eu quero, venho nesse pincel, o pincel copia a formatação da célula selecionada, então eu clico nele, você vê que o símbolo agora é um pincelzinho junto com o cursor, eu vou na célula de destino, clico e pronto, a célula de destino copiou a formatação daquela célula original. Agora que já formatamos percentual, já copiamos a formatação da célula para saber a cor, agora vamos fazer uma borda espessa ao redor da planilha toda. Como é que eu faço isso? Vamos selecionar novamente aquela planilhinha nossa. Vamos aqui novamente nas bordas, só que aí eu seleciono bordas externas espessas. Veja que é externa, então ela vai fazer borda apenas ao redor da seleção e não dentro também, como essa opção anterior. Clicamos aqui, tiramos a seleção. Veja, temos uma borda fina entre as células e uma borda mais grossa ao redor. Ah, o cabeçalho com data, descrição, valor percentual, quero que seja uma fonte maior. Como é que eu faço? Seleciono, venho aqui, nome da fonte e tamanho da fonte. Eu posso clicar aqui, escolher um número de fonte, olha lá o que está acontecendo lá atrás. Então, por exemplo, escolho 14. Ah, me arrependi. Como é que eu faço para voltar? Lembra do undo ou desfazer? Pode ser clicado aqui ou Ctrl Z no teclado, volta do jeito que estava. Outro jeito de aumentar a fonte sem precisar clicar e selecionar. Você vem aqui do lado, aumenta a fonte, diminui a fonte do local selecionado.
Aumentando a fonte, vai para 12, 14, 16. Pronto. Vamos aumentar aqui a fonte aqui embaixo também? Vemos aqui, aumenta, aumenta, aumenta. Como é que faz para acertar a largura da coluna? Double clique, pronto, acertamos a largura da coluna. Vamos colocar uma descrição maior, só para explicar o negócio. No supermercado eu vou dar F2 para entrar em edição e vou colocar algumas coisas um pouco maiores. Veja que à medida que eu digitei esses nomes, eles foram encobertos por essa coluna. Então, para mostrar tudo, adivinha? Temos que ajustar a largura. Pronto, agora mostra tudo, isso você já sabia. Mas e se não quiser deixar a célula tão grande assim? Eu queria que ela ficasse realmente pequenininha, porque eu pretendo colocar mais coisas à direita da tela. E como é que eu faço para ler o resto dessa célula se eu não vou aumentar o tamanho dela? Dá para colocar uma célula ocupando mais de uma linha? Dá sim. A gente vem aqui, ó, deixa selecionada as células que eu quero fazer essa modificação para ocupar mais de uma linha. E vou nesse ícone aqui, o símbolo de quebra de texto automática. Vamos ver o que acontece? Clico aqui, pronto. Ele vai ficar com 2 linhas ou mais. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de texto, qualquer coisa aqui, só para mostrar como ele aumenta sozinho. Vou dar um Ctrl Z, porque eu não quero tudo isso. Pronto. Só que agora ficou um pouquinho feio, né? Tem lugares que tem um espaço de uma linha, tem lugares com 2, 1, 2. Ficou meio feio, quero padronizar a altura das linhas. Como é que eu mexo na altura das linhas? Já vimos como mexe a largura das colunas, a altura da linha não é diferente. Eu venho aqui, posso aumentar ou diminuir arrastando apenas. Posso dar um double clique e ele se ajusta sozinho na altura. Posso vir na linha, dar clique com a direita no mouse, escolher a altura, o número que eu quiser. Tem todas essas maneiras de fazer. Mas qual é a altura dessa linha? Eu quero essa linha aqui que ficou no tamanho ideal para todas. Então a gente clica aqui, clica com o botão esquerdo, mas não arrasta, apenas olha qual é a altura, 28,80. Anotei esse número, 28,80. Vamos selecionar todas as linhas da tabela que me interessa. Da primeira, tem que clicar em cima do número, até a última. Soltei o botão, está selecionado todas as linhas que eu quero. Venho aqui no número, qualquer um deles selecionados, clico com o botão direito, a altura da linha, e vamos colocar ali 28,80. Ok? Pronto. Todas as linhas da tabela estão com a mesma altura. Bom, só que agora ficou meio esquisito porque os locais que tem uma única linha de texto estão para baixo, né? Tá meio feio. Eu queria centralizar dentro da célula. Como é que eu faço? Bom, centralizar nós temos aqui essas 3 opções de centralização vertical e centralização horizontal. Vamos escolher essa célula aqui, a C4. Vamos colocar aqui para mostrar como é que é a centralização vertical. No meio, à esquerda, à direita. Eu quero a esquerda mesmo. Só que eu quero mais para cima. Então é aqui em cima, centralização vertical. No meio, em cima. No meio, embaixo. Como é que ficou melhor? No meio, né? Então vamos fazer a planilha toda assim. Vou tirar um pouquinho o zoom. Você lembra como é que tira o zoom da tela? Ctrl, bolinha para baixo do mouse, diminui o zoom. Ou venho aqui embaixo e controlo nesse sliderzinho aqui o zoom que eu quero. Seleciono com o mouse da primeira à última coluna até a última linha. Vamos fazer a centralização aqui. Pronto. Agora sim, nós temos linhas duplas em tudo, quebra automática e todas centralizadas verticalmente. Está ficando bonito? É claro que está com muita cor aqui. Aliás, eu não recomendo colocar tantas cores assim numa planilha, porque pode confundir um pouco. Mas estamos colocando bastante cor aqui, só para vocês verem como é que faz a formatação de cores das células. Mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês.
Está vendo aqui embaixo o total? Ele está numa célula e ficou uma célula branca aqui, vazia, que não vai ser utilizada para nada. E ficou com uma linha aqui no meio, fica meio esquisito, está meio que quebrando isso daqui. Eu queria juntar essas duas coisas numa célula só, é possível? Sim, é possível, chama-se mesclar. Eu seleciono as duas células que eu quero mesclar em uma única célula, venho aqui nesse ícone, clico. O que aconteceu? Ele mescla as duas células, isso aqui virou uma célula só, embora o endereço dele seja B14, que é a célula mais à esquerda, mas na verdade é uma célula dupla. E automaticamente já centralizou. Se eu não quiser centralizar, eu posso colocar, por exemplo, a direita, a esquerda. Vamos deixar a direita para deixar junto o nome total com o valor total. É possível mesclar mais células, não apenas duas? Sim, é possível. Deixa eu digitar uma coisa aqui. Um exemplo para variar. Veja, eu coloquei aqui, ele já copiou a formatação, ele está entendendo que está continuando aquela linha de título, então ele copiou a formatação sozinho. Vamos colocar aqui até uma gradezinha para delimitar, para vocês verem melhor. Aumentar a largura dessa coluna. O que acontece se eu mesclar assim? Vamos lá? Mesclou essas três e centralizou. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. Vamos selecionar para baixo. Mescla. Mesclou as três. Centralizou. Na verdade não centralizou, colocou lá embaixo, mas eu posso centralizar aqui se eu quiser. Desfazer, desfazer. Agora vamos marcar tudo. Olha só o que acontece. As 6 células viraram uma célula só. E aqui, no alinhamento, eu coloco do jeito que eu quiser. O alinhamento de tudo. Legal? Mais um assuntinho para a gente tratar hoje. Veja essa barra aqui em cima. Tem salvar, tem imprimir, desfazer e refazer, mas dá para ter mais coisas, ou menos. Como é que eu faço? Isso aqui são ícones bem rápidos para eu poder acessar coisas que eu faço com frequência ou que eu não quero utilizar muito tempo para fazer. Salvar, imprimir, desfazer, refazer. Mas nesse botãozinho eu clico e vem todos os ícones que podem ser colocados aqui em cima. Por exemplo, eu quero um íconezinho para abrir um arquivo. Clico aqui, ele vai mostrar aqui. Então eu coloquei um ícone de abertura de arquivos aqui. Clicando aqui eu posso tirar o de desfazer, posso tirar o de salvar, posso fazer como quiser. Então eu personalizo aqui o meu menu do jeito que eu quiser. Vamos salvar o arquivo? Clico aqui, salva o arquivo. Bom, essa foi a aula de hoje. Vimos como formatar as células colocando cores, colocando bordas internas, externas, como faz para mesclar células, como faz para mudar o alinhamento, quebrar automaticamente as células. Além disso, vimos também como mudar a altura das linhas. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhar nosso playlist Desvendando Excel. Lembre-se, toda semana tem aula nova, em princípio terças e quintas às 17 horas temos aulas novas. Nos vemos na próxima aula. Até lá!